Então, pessoal, nesse vídeo eu queria ver com vocês aqui um exemplo, tá? Mostrar para vocês um exemplo de como que acontece a compensação de créditos de energia para quem tem micro ou mini geração distribuída no grupo A, né? No caso, mini geração, né? No grupo A. Então a gente vai ver como que ocorre, né? As regras que regem a compensação de créditos ali quando a gente tem geração da ponta, fora a ponta, né? Que é um pouco mais complicado que no grupo B. Eu já fiz uma aula ali, posso deixar o link na descrição, onde eu ensino a fazer essa leitura da fatura com micro GD, né, para uma unidade consumidora do grupo B. E também já fiz duas aulas ali, né, explicando todo o sistema tarifário ali do grupo B e do grupo A, né, tudo que é composto a tarifa de energia, né, TUS, de TE, enfim. Então é importante entender bem essa questão ali, principalmente da aula do grupo A, né, que eu explico a questão da demanda contratada, da divisão da componente da energia em TUS, de TE, enfim, né, que tem que isso já tem que estar bem entendido, né, para vocês conseguirem entender o que eu vou passar nessa aula aqui. Nessa aula, então, é focado em a gente observar, né, observar uma conta de energia e ver como que a compensação de créditos ocorre, né, para quem está com mini geração no grupo A, tá? Que tem geração na ponta, geração fora a ponta, consumo na ponta, consumo fora a ponta, e ainda tudo é dividido em TUS de TE, né? Então aquilo gera uma série de componentes ali na conta de energia, e a gente vai tentar explicar hoje nessa aula ali como é que ocorre essa compensação. Eu vou estar analisando dois exemplos com vocês nessa aula, tá? O primeiro é dessa cartilha aqui do caderno temático da ANEEL, que está disponível no Google, né? Vocês podem pesquisar por cartilha micro mini GD da ANEEL, que vocês vão achar. E esse exemplo aqui ele está na página 22, né? É um exemplo onde ele tem um consumo e uma geração, né? O injetado aqui fora da ponta ele consegue abater todo o consumo na ponta, e uma parte do excedente aqui vai abater o que ele tiver aqui de consumo na ponta. Depois eu vou mostrar para vocês um outro exemplo, né, de uma fatura de um cliente aqui que consegue abater todo o consumo na ponta com aquilo que ele tem de excedente fora a ponta. A gente vai ver essas duas situações. Então a primeira situação, que é esse exemplo aqui da cartilha da ANEEL, o que sobrar aqui, né, dele de injetado aqui de fora a ponta, ele não consegue compensar tudo que ele consome na ponta, mas uma parte. A gente vai ver como a gente usa os fatores de ajuste, né, que tem que fazer. Quando a gente usa créditos gerados fora a ponta para abater consumo na ponta, tem que utilizar um fator de ajuste. Eu vou mostrar nesse vídeo aqui como utilizar, né, em cada uma dessas situações. Então, vamos começar com esse exemplo aqui, né? Ele começa aqui em cima, na verdade, né, explicando o exemplo, consumidor do grupo A. E ele diz aqui, né, que nesse exemplo aqui a gente vai considerar uma unidade consumidora aqui com tensão 13,8 kV, tarifa aqui do azul, né? A gente tem verde e azul, né? A gente sabe, eu já expliquei isso na aula para vocês. A demanda contratada dele da ponta é 100 kW, fora a ponta é 400, né, porque ele é um cliente do grupo azul. Se fosse verde, teria só uma demanda contratada. E a potência instalada de mini geração desse cara aqui, no caso, é 350 kW, tá? Então, começando aqui, né, como é que ele começa o exemplo aqui? Ele mostra, então, os dados de consumo, né? A gente aqui não tem demanda contratada, porque não interessa para micro e mini geração isso daqui. A gente vai ter a compensação só no consumo, né? A demanda contratada ele continua pagando normalmente, né, o que ele tem de contratado. Então, o que essa tabelinha aqui me mostra? Né? Ele me mostra o consumo na ponta dessa instalação em kWh, 7.895. O injetado na ponta aqui é zero, né? Porque o horário de ponta ele geralmente é o final da tarde, né? Final da tarde quase não tem mais geração de energia. Então aqui o injetado aqui é zero, tá? Normalmente pode ser que exista um pouco, né? Uma pequena quantidade de energia injetada em alguns casos, que a gente vai ver no segundo exemplo depois. Mas aqui o injetado na ponta é zero, tá? E aqui o consumo fora a ponta, 54.743, que é normalmente o maior consumo de uma instalação elétrica, né, que são aquelas 21 horas ali do dia que são fora de ponta. E injetado fora a ponta é a energia que ele injetou, né, que ele gerou ali durante o dia, né, durante a manhã e até o finalzinho da tarde, antes do horário de ponta, que é 57.645 kWh, tá? O que a gente pode observar aqui logo de cara? Que o injetado fora de ponta ele é maior do que o consumo fora a ponta. Então eu vou conseguir abater todo o meu consumo fora da ponta aqui com a minha geração e ainda vai sobrar um pouco de energia, né? Ou seja, injetado maior do que o consumo, tá? Então o que eu faço, né? Como é que funciona a compensação de energia no grupo A? Eu tenho que abater o consumo que eu tenho no posto tarifário com a injeção que eu fiz no mesmo posto tarifário. Então, eu vou abater o consumo que eu tenho fora a ponta com a injeção que o meu sistema, né, com a geração de energia que o meu sistema injetou também no período fora a ponta. E depois a mesma coisa com ponta, né? Eu teria que prioritariamente, né, primeiramente abater o que eu consumi na ponta com o que eu injetei na ponta. Só que nesse caso aqui ele não injetou nada, então ele vai abater com o que sobrou aqui do fora a ponta e aplicado um fator de ajuste que a gente vai ver depois, tá? Então,
Primeiramente, o que ele vai fazer, né? Ele viu aqui que o injetado é maior que o consumo, beleza, vai gerar um crédito fora a ponta, né? Esse crédito fora a ponta vai sofrer um fator de ajuste, e aí, passado esse fator de ajuste, ele vai gerar um crédito para abater o que ele tem aqui, o que ele consumiu aqui no horário de ponta, tá? Então, o líquido ponta, que é o que ele vai pagar, né, na conta de energia referente ao consumo na ponta, é o consumo menos o injetado, né? No caso aqui injetado é zero, porque ele não injetou nada, menos o crédito, que é esse crédito ponta aqui que ele sofreu o fator de ajuste. Então vamos ver quanto ele tem aqui embaixo. Tá? Para a gente descobrir, né, como que calcula aquele fator de ajuste, a gente vai observar a componente da conta de energia, que é a TE, né, tarifa de energia, né, deixar de lado a TUSD, é só a TE, e a tarifa sem tributos. A gente vai dividir a TE fora a ponta pela ponta, vai obter esse fator aqui de 0,62, e se a gente dividir o de ponta pelo fora a ponta, vai obter 1,62. Tá? Como é que eu chego nesses caras aqui? Se eu dividir, né, se eu fizer o inverso desse cara aqui, eu chego nesse. Se eu fizer o inverso desse cara aqui, eu chego nesse. Deve ter um pequeno arredondamento aqui, né? Seria 0,61 alguma coisa. Eles arredondaram aqui para 1,62 e 0,62. Mas a lógica é essa daqui. Tá, aqui a TE fora ponta dividido pela TE ponta e aqui a TE ponta dividido pela fora ponta. Ou seja, um valor aqui é o inverso do outro, tá? Então, como a gente viu antes, né, o injetado fora a ponta dele foi maior do que o consumo fora a ponta, né, e a gente vai multiplicar essa sobra aqui pelo fator de ajuste. Ele injetou 57.645 kWh e consumiu 54.743. Tá? Essa sobra, isso que sobra fora a ponta, vai passar pelo fator de ajuste, vou multiplicar por 0,62 e vai me sobrar 1.799 kWh. Tá? Esse daqui vai ser o máximo que eu vou conseguir abater do meu consumo na ponta. Lembra que o meu consumo na ponta foi 7.895 kWh, né? Mas desses 7.895 eu vou conseguir abater só os 1.799 que eu acabei de calcular agora. Ou seja, o meu líquido, né, na ponta que eu ainda vou ter que pagar vai ser 6.096 kWh. Quando a minha sobra que eu tenho aqui, né, do período fora a ponta não for suficiente para abater integralmente todo o consumo que eu tenho na ponta, eu vou multiplicar por esse fator de 0,62. Agora, se sobrar muita energia fora da ponta e eu conseguir abater todo o meu consumo, né, todo o meu 7.895 e ainda sobrar energia, né, aqui na ponta, aí eu vou utilizar esse outro fator aqui de 1,62, que vai ser no segundo exemplo que eu vou mostrar depois para vocês, tá? Então, nesse daqui, como a sobra não conseguiu abater todo o meu consumo na ponta, eu vou usar esse fator aqui, que é o FP sobre P, 0,62, e vou multiplicar pelo que sobrou aqui de energia, né, de geração fora da ponta, para abater o meu consumo aqui líquido na ponta, tá? Meu consumo na ponta, que foi 7.895. Então, fazendo essa subtração, vai me sobrar 6.096, que é o que eu vou ter que pagar, né, com a tarifa vigente, né? Aquela tarifa com impostos, né, a da ANEEL, mais com o PIS, COFINS e ICMS, que vai ser, no caso desse exemplo, essa daqui, ó, de 335,88. Então, se eu fizer aqui, ó, os meus 6.096 que eu tenho que pagar, vezes esse valor aqui, né, que como está em megawatt-hora, divido por 100, vira 0,375, né, para passar para quilowatt-horas, mais 0 vezes 0,2432, porque fora da ponta eu consegui abater tudo, então eu não vou ter nada, essa parcela aqui vai zerar. Eu só tenho que pagar aquele excedente aqui que eu tenho na ponta, vai me resultar numa conta de energia de 2.291,36, tá? Então essa aqui é a lógica quando eu sobro um pouco de energia aqui, né, no horário fora a ponta, mas eu não consigo abater integralmente tudo que eu consumi na ponta. Essa é a lógica aqui que eu vou estar utilizando para descobrir quanto que eu vou calcular, quanto que eu vou pagar aqui na tarifa de energia, na conta de luz, tá? Agora eu trago para vocês aqui um outro exemplo de um cliente, tá? Que também está no grupo A4, vocês podem ver aqui, ó. Esse cara aqui está na tarifa verde A4, comercial autosserviços, tá? Cliente do grupo A. Essa tarifa aqui que a gente vai analisar é uma tarifa de janeiro de 2021, né, com vencimento aqui de 10/2, e o total a pagar aqui é R$ 6.689, tá? Bom, como eu falei para vocês, esse caso aqui agora, ele é um caso onde o cara aqui ele vai conseguir gerar muito mais energia, né, do que ele consome fora a ponta, e tudo que sobrar fora a ponta vai conseguir abater todo o consumo dele na ponta e ainda vai sobrar energia excedente, tá? Esse caso aqui também ele é um cliente aqui que está no esquema de alto consumo remoto, ou seja, ele tem outras unidades consumidoras que vão pegar a energia excedente, depois a gente vai ver. Então, só para adiantar para vocês, essa unidade consumidora aqui é a unidade consumidora geradora, né? Eu tirei aqui os dados do cliente, aqui que não interessa, a questão do código dele, enfim. Mas ele fica com 40% da energia excedente, e a outra unidade consumidora, né, que está no esquema do rateio de energia, ela vai ficar com 60% da energia excedente. Então, essa daqui, dessa unidade aqui, 40%, e a outra vai receber 60%, tá?
Então como é que funciona aqui, ó? Vocês podem ver aqui, ó, que na discriminação da operação aqui existem vários fatores, né? Vários componentes aqui, né? TUS de TE, fora ponta, enfim. Por isso que eu falei para vocês que é importante que assistam aquela aula que eu fiz sobre o grupo A, né? Para entender primeiro como que é a estrutura tarifária de um cliente do grupo A, que agora com mini geração distribuída fica mais complicado ainda, né? Mas enfim, nessa aula a gente vai, né? Nesse momento a gente vai buscar entender como é que funciona essa compensação. Então, vamos olhar aqui em cima, ele tem tudo que ele paga de energia dividido em dois componentes, né? TUS de TE e também ponta e fora ponta para ele ser do grupo A. Então aqui a gente tem no iniciozinho aqui, ó, energia ativa fornecida na ponta, energia componente TUSD, né? Ativa fornecida fora ponta TUSD, energia ativa fornecida TE, né? Na ponta e aqui TE fora ponta. Então vocês podem observar aqui que o consumo desse cara aqui, né, na ponta, ó, vocês podem ver aqui, ó, foi 832,4 kWh, tá? Aqui tá o valor marcado. E fora da ponta ele consumiu 10.072,320 kWh, tá? Aqui embaixo. E eles se repetem esses dois caras aqui para TE e para TUSD, né? Os dois de cima para TUSD e os dois de baixo para TE. Aqui vocês têm que observar aqui que isso aqui é a energia fornecida, aquela que ele consumiu nos horários onde ele estava gerando menos do que o consumo dele, ou mesmo de noite, né, quando a geração não gera mais nada. Então ele recebe energia da concessionária e essa energia lida pelo medidor é a energia fornecida. Aí depois tem alguns adicionais aqui de bandeira amarela, né, adicional de bandeira amarela na ponta, adicional de bandeira amarela fora a ponta, consumo de reativos, reativo fora a ponta. Esses itens aqui não nos interessam tanto para nossa análise aqui, tá? A demanda também, ó, ele paga a demanda contratada porque ele é um cliente do grupo A. A registrada maior dele foi 138,24, mas ele paga 220 porque a demanda contratada dele é 220, né? Então sempre que a demanda registrada é menor do que a contratada, ele paga a contratada aqui que é 220. Aí essa taxa aqui, né, de 35,39 reais por quilowatt, né, que é a taxa, que é a tarifa já com tributos, tá? Aí agora aqui embaixo, né, a partir desse cara aqui até aqui no final aqui tem as componentes da energia ativa injetada. Tudo isso daqui foi injetado pelo cliente, tá? E como é que isso aqui é dividido, tá? Primeiramente eu tenho a energia ativa injetada na ponta, né, TUSD, energia injetada na ponta TE, depois a injetada fora a ponta TUSD e injetada fora a ponta TE, tá? Então esse cara aqui conseguiu injetar 167, né? Aliás, ele injetou um pouco mais, vamos ver aqui embaixo, ó. 167 kWh ele injetou na ponta e 32.360 ele injetou no fora ponta. Então, apesar de, como eu falei para vocês, né, o horário de ponta ele ser no final da tarde, ele conseguiu ainda gerar um pouquinho de energia no fim da tarde, né, 167, para bater um pouco do que ele consumiu na ponta. E fora a ponta o valor é sempre bem maior, né, 32.360 kWh, que ele gerou de dia, né, de manhã e de tarde. Tá? E aqui 40%, como eu falei para vocês, né, como isso aqui está no esquema do alto consumo remoto, ele vai ficar com 40% do que sobrar, né, a gente vai ver quanto que isso equivale depois, e os outros 60% vai para outra unidade consumidora, né, que não está mostrada aqui, que vai também, que está na mesma titularidade, né, que vai receber esses créditos de energia para bater. Tá? Então voltando aqui em cima, tá pessoal, como é que funciona isso daqui, ó. Ó, vejam que ele consumiu aqui na ponta 872,4 kWh, tá? 872,4 e ele gerou 167,40, tá? Então, o que vai faltar, né? Se eu diminuir 832 por 167, vai sobrar quanto? Vai sobrar 705, que é essa parcela aqui. Essas duas parcelas aqui de 705 aqui, ó, vocês podem ver aqui que tem esse M e o C aqui, é o que ele vai usar de créditos que ele gerou fora a ponta para abater o que resta na ponta. O que resta na ponta para ele abater é o 705,3, tá? Porque ele consumiu 872 aqui, ele gerou 167, né? Se eu fizer a subtração vai sobrar 705 que ele vai utilizar dos créditos ali que ele gerou fora a ponta, né? Só que não vai ser 705 que vai descontar dos créditos, vai ser 705 vezes o fator de ajuste que nem eu vou mostrar para vocês, tá? Que no caso ele gerou, ó, ele consumiu só 10.072, e ele gerou 32.360, ou seja, sobrou muita energia ainda, né, fora a ponta, para ele conseguir abater tudo que ele consumiu na ponta, e ainda vai sobrar mais um pouco de crédito, né, uns 40% que vai ficar para o próximo mês. Então como é que a gente faria esse cálculo aqui, né? Eu deixei para vocês já, né, calculado aqui embaixo, né, vocês podem ver aqui, ó, como é que calcula aqueles dois fatores de ajuste, né, o fora ponta sobre ponta, que é esse daqui, e o ponta sobre fora ponta, que é esse aqui do lado. Como é que eu cheguei nesses valores aqui? Eu vou observar esses dois caras aqui na conta de energia, né, que é a componente TE, ponta e fora ponta,
e vou dividir esses dois valores aqui, né, um pelo outro. Então, se eu dividir o fora ponta, que é 0,259, pelo ponta, que é 0,435, vai me resultar em 0,59. Agora, se eu fizer o oposto, dividir o ponta pelo fora ponta, né? Então o ponta 0,4359 dividido por 0,259, vou obter 1,6756. Qual dos dois que eu vou utilizar aqui, né? Eu vou utilizar esse daqui, porque como eu falei, a energia que eu gerei fora ponta aqui, ela é muito maior, né? Do que ele consumiu, e ainda vou conseguir abater todo o consumo dele fora ponta, que é diferente do exemplo lá da cartilha da ANEEL, que ele conseguia abater só um pouco, né, do que ele consumiu na ponta. Então, como eu consigo abater tudo, eu vou utilizar esse fator aqui. E qual que vai ser a conta, né? Eu vou pegar esse 705 aqui, ó, que eu tinha aqui em cima, e vou multiplicar ele por 1,6756, 1,6756, e eu vou obter um valor aqui, né, fazendo na calculadora com vocês, de 1.181,9 kWh. Então, o que isso quer dizer, né? Que para mim conseguir abater esse 705 aqui, né, que sobrou para ele abater aqui que ele consumiu no horário de ponta, ele vai ter que entregar 1.181,9 kWh que ele gerou no posto tarifário fora de ponta. Tá? Aí ele consegue abater, aplicando o fator de ajuste. E aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, que ele tá a energia ativa injetada aqui, ó, injetada aqui 10.072, na verdade ele injetou bem mais, né, foi 32.360, mas como ele só consumiu 10.062, ele vai aqui na conta, aqui consta só como injetado 10.062, né, o resto vai ficar de crédito. Então 10.062 aqui para componente TUSD e 10.062 aqui para componente TE. Eu falei também na aula para vocês, né, na outra aula que eu fiz lá sobre a tarifa de energia, né, um cliente ali que estava no grupo B com micro GD, que a maioria dos estados brasileiros cobra o ICMS em cima da componente TUSD, né, e aqui no Rio Grande do Sul também é assim. Vocês podem olhar aqui pela tarifas aqui com tributos, né, que a TUSD da energia injetada, ela vale menos do que a TUSD da energia fornecida, justamente porque a gente tem que pagar o ICMS aqui em cima da energia consumida, né, o ICMS em cima da componente TUSD. Já a TE é igual, né, vocês podem ver aqui, ó, 0,67 4 aqui para ativa fornecida na ponta, e aqui é a mesma coisa, ativa fornecida na ponta 0,674, e aqui até para fora a ponta 0,402, e aqui é a mesma coisa, 0,402. Então a TE ela abate 1 para 1, já a TUSD não, né? A TUSD a gente abate 1 para 1, porém tem que pagar o ICMS aqui em cima da energia que a gente consome, né? Da ativa fornecida aqui em cima, tá? Só para deixar claro esse detalhe aqui. Tem estados, por exemplo, Minas Gerais aqui, que não tem que não cobra o ICMS em cima da TUSD, então a componente TUSD aqui da fornecida é igual a injetada também. Mas aqui no Rio Grande do Sul e na maioria dos outros estados a gente tem a isenção parcial do ICMS, que é só para a TE, né? Para a TUSD ele continua pagando, por isso que tem essa diferença aqui nas tarifas da energia fornecida e em relação à injetada aqui embaixo, tá? Bom, pessoal, analisado essas componentes aqui, agora a gente vai para a parte final do vídeo, que é calcular o quanto que sobrou aqui de créditos aqui para o próximo mês, né? Que ele vai ficar. Então, ele gerou, vocês podem ver que ele gerou aqui 32.360 kWh, né, e ele consumiu 10.062,32. Então a sobra, né, vamos colocar aqui sobra. A sobra de saldo de energia que ele vai ficar na instalação é o que ele gerou, né, 32.360, menos o que ele consumiu no horário fora ponta, né, isso aqui a gente está fazendo primeiro o horário fora ponta, ó. Então dá 10.072, né, vírgula alguma coisa aqui, vamos ver, 10.072,320, né, vírgula 32, menos. Agora lembra que ele teve que usar uma parte dos créditos aqui para bater o período da ponta, então quanto que foi aqui, ó, 705,36, 705,36 vezes o fator de ajuste, né, para compensar, que era o 1,6756, 1,6756, tá? Então isso daqui vai me gerar um valor de sobra, né, calculando aqui, de 21.105,77 kWh, tá?
Então isso é o que ele teria de crédito para o próximo mês. Só que vamos lembrar aqui, como eu falei, né, que ele vai ficar aqui só com os 40% porque ele está no esquema do autoconsumo remoto. Então disso que sobrou aqui, ele vai reter 40% para essa unidade consumidora e os outros 60% vão para outra unidade consumidora. Então se eu multiplicar isso aqui por 0,4, né, 40%, eu vou obter aproximadamente 8.442,31 kWh, e se eu multiplicar por 0,6, né, que é 60%, para outra unidade consumidora vai sobrar 12.663,465 kWh, tá? O que acontece, tá? A outra unidade consumidora, se ela estiver no grupo A também, como é que vai ser a compensação? Eu vou usar esses 12.000 aqui, né, que são créditos de energia aqui, gerados no período fora ponta, para abater o período fora ponta, né, tudo que eu consumi no período fora ponta dessa outra unidade consumidora aqui. E aí o que sobrar, né, se sobrar energia aqui desse abatimento, eu vou multiplicar pelo fator de ajuste, né, o fator de ajuste, e vou abater os créditos consumidos no horário de ponta. E aí se sobrar mais energia, vai ficar de créditos aqui para essa outra unidade consumidora. Então a regra é sempre essa daqui. Primeiro eu abato a energia que eu consumi num posto tarifário com a energia injetada no mesmo posto tarifário. Aí o que sobrar, eu vou aplicar o fator de ajuste e vou corrigir, né, vou abater do que eu consumi no outro posto tarifário. Como geralmente a gente gera sempre muito mais no período fora ponta, né, o que eu vou fazer primeiro, eu vou abater a geração com o que eu consumi no período fora ponta, e o que sobrar, né, dessa geração fora ponta, eu vou aplicar o fator de ajuste e vou abater o que eu consumi no horário de ponta. Então, para essa unidade consumidora aqui, né, sobrou esses 8.442. Eu fiz um cálculo aqui para vocês, né, vocês podem ver aqui embaixo aqui, que ele está com 51.000, né, aqui está o valor, 51.241,63 kWh, que é o que sobrou aqui, né, de saldo para o período fora ponta. Para ponta geralmente não sobra nada, né, porque o consumo geralmente é maior do que aquilo que ele gera, então geralmente fica zerado aqui, que nem aconteceu nesse caso. Mas sobrou 51.241. No mês anterior, tá, o saldo de energia dessa mesma unidade consumidora aqui era 42.000, vocês podem ver aqui embaixo, 799. Então, se eu somar esses 42.000 aqui com esses 8.442 que eu obtive aqui, né, esse cara aqui, eu vou obter os 51.000, né, esse valor aqui, 51.241,53, que é o saldo de energia que esse cara aqui, que a instalação consumidora aqui vai ter para os próximos meses, tá? Então é só para vocês verem aqui que a conta ela fecha certinho, tá? Então, pessoal, acho que deu para entender bem, né, como é que funciona agora essa questão da compensação aqui dos créditos de energia para quem está no grupo A, né, mini GD. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários, né, que eu vou, se eu souber, eu posso responder. Eu agradeço a quem assistiu até aqui, não esquece de deixar o joinha no vídeo, né, que isso é importante para o canal, então obrigado, valeu.